Fala galera, beleza? Bom, estamos aqui de novo no Projeto X, aquele que multiplica só as chances de aprovação, e vim gravar aqui, pessoal, a segunda parte, tá, da aula de hidrostática. Tem aí no vídeo de vocês a aula 1, tá? Essa aqui vai ser a nossa segunda parte. Eu me chamo Marcos Santana, professor de Física, e aí vamos continuar essa aula de hidrostática aí. Bom, vamos continuar aqui a partir do Teorema do Stevens, tá? Como é que funciona o Teorema do Stevens, galera? A gente falou na aula 1, tá, sobre pressão. E aí a gente falou que existe uma relação entre a pressão que o corpo sente com a profundidade dentro de um líquido, tá? E aí a gente chegou na relação que quanto maior a profundidade de um corpo num líquido, maior era a pressão que ele estaria submetido. Você que assistiu a aula 1, você sabe de cara aqui que, pô, entre o mergulhador A e o mergulhador B, aquele que sofre a maior pressão vai ser o mergulhador B, porque ele está a uma profundidade maior, tá? E aí você que viu a aula 1, você também vai lembrar da relação que a gente falou, tá? Vamos colocar essa relação como exemplo, que aí a gente chega rapidinho nessa fórmula. Vamos supor que o mergulhador B e o mergulhador A, ambos estão em água. Então estou mergulhando na água, beleza? Bom, vamos supor que o A está a 30 metros de profundidade e o B 50 metros de profundidade. Como a gente falou, para a água, a relação aqui, a cada 10 metros a pressão aumenta 1 atm. Então aqui, exemplo, vamos botar como exemplo 50 metros, exemplo, 50 metros, e aqui como exemplo 30 metros, beleza? Bom, se esse cara aqui está a 50 metros, qual é a pressão total que esse cara aqui, o B, vai sentir? Como é que funciona a pressão total? Está lá no nível 1, na aula 1, você vai ver que a pressão total vai ser 5 atm do líquido mais 1 da atmosfera, seria 6 atm. Já esse cara que está aqui, o mergulhador A, ele estando a 30 metros de profundidade em água, a pressão total que ele sente vai ser 3 atm da água mais 1 da atmosfera, ou seja, a pressão total que ele sente vai ser de 4 atm. Tá vendo que a diferença de pressão entre eles, porque existe uma diferença, aqui é 6, aqui é 4 atmosfera, existe uma diferença. Tá vendo que essa diferença, ela está sendo 6 menos 4, 2 atmosfera? 2 atm seria referente a que altura, a que profundidade na água? Seria referente a 20 metros. Ou seja, em cima disso, o que o Stevens pensou? Que a diferença de pressão, que foi o que a gente acabou de ver aqui, diminuindo esse número do outro, vai estar diretamente ligada à diferença de profundidade. Então a diferença de pressão não foi 2 atm, 2 atm não é referente a uma diferença aqui, que é de 20 metros, 50 e 30, é a diferença de 20 metros. Então o Stevens chegou nessa relação, que a diferença de pressão vai ser igual a densidade do líquido, vezes a gravidade, vezes a diferença de profundidade entre dois pontos dentro de um líquido. Então isso aqui vai ser, vai ser o Teorema do Stevens. E aí em cima do Teorema do Stevens, você já pode olhar para cá e falar assim, então agora eu tô ligado, agora ficou mole. Porque, pô, olhando para o A e olhando para o B, tá vendo que ele está sobre a mesma linha? Se ele está sobre a mesma linha, tanto A quanto B, é porque eles vão estar sobre a mesma profundidade. E aí, se eles estão sobre a mesma profundidade, é porque tanto A quanto B vão estar submetidos à mesma pressão. Então, quando o ponto está sobre a mesma linha, a gente pode falar que a pressão sobre eles vai ser a mesma. Então, eu posso falar que a pressão do A vai ser igual à pressão do B. E aí, em cima disso, galera, você pode fazer a questão, resolver exercício do tubo 1, tá? O que é um tubo U? Tubo U é um tubo que tem formato de U. Viu como é fácil? Só que esse tubo, ele é usado para você calcular a densidade de líquidos, tá? Então o cara fez aqui, tem dois tubos, tá? Um ramo aberto aqui, um ramo aberto aqui. O cara, primeiro, colocou o líquido A, jogou nesse lado, tá? O líquido A ficou equilibrado. Do outro lado, no outro ramo, ele colocou um líquido que é immiscível, não mistura com o líquido A, que eu vou chamar de líquido B, vermelhinho, colocou. No equilíbrio, a figura ficou com essa cara, tudo bem? E aí como é que a gente pode trabalhar com esse tipo de questão? Se você, por acaso, se deparar com uma questão assim, basta você fazer uma linha, tá? Nessa superfície que divide os dois meios. Fiz essa linha. Quando você faz essa linha daqui, você vai se deparar com dois pontos, o ponto X e o Y, XY. Só que não está sobre a mesma linha. Se estão sobre a mesma linha, qual é a condição em relação à pressão deles? Vai ser a mesma. Então você já pode escrever na hora da sua prova que, então tá beleza, pressão do X vai ser igual à pressão do Y. E aí é só você vir escrevendo. Então, por exemplo, a pressão do X, quem vai ser a pressão do ponto X? É a pressão atmosférica, P atm, mais a pressão do líquido B.
Quem é a pressão no ponto Y? É a pressão atmosférica, porque está aberto, mais a pressão do líquido A, dessa coluna que tem no líquido A, dessa coluna que tem no B, PB, dessa coluna que tem no A, PA. Como esses caras aqui são iguais, você vai meter o pé com eles, meteu o pé, pressão do ponto do líquido B vai ser igual à pressão do A, só que pressão do líquido, como é que a gente escreve? É a densidade do líquido, no caso dB, vezes a gravidade, vezes a altura do B. Isso aqui vai ser igual ao líquido A, densidade do A, vezes G, vezes a profundidade do líquido A, que seria esse HA aqui. E essa aqui chega na relação. Na hora aqui, você pode cortar o G, vai ficar aqui dBHB vai ser igual a dAHA, tá? Então, sim, o principal é você lembrar, não precisa ficar decorando isso aqui não, tem aluno gosta de decorar a fórmula, precisa decorar isso. Se você lembrar na hora da prova que com tubo em U você só tem que trabalhar com a relação de pressão, de igualdade, você só vai abrindo, tudo bem? Bom, para a gente fechar aqui, faltam dois princípios. Um princípio que é o chamado princípio de Pascal e o princípio de Arquimedes. Como é que funciona o princípio de Pascal, galera? O princípio de Pascal ele trabalha com a condição que quando você tem um líquido equilibrado, qualquer variação de pressão que você faça sobre esse líquido vai ser transmitido a todos os pontos do líquido. E aí como é que vai funcionar isso aqui? O exemplo clássico disso em exercício é a questão da prensa hidráulica. Bom, é um tubo, tá? Que também tem o formato de U, só que agora você pode ver que tem uma diferença em relação ao do lado. Que as áreas são diferentes. Isso aqui é uma área grande, a áreazão, isso aqui é uma área pequenininha. Isso aqui em vermelho seria o meu líquido, e essa parte aqui em azul, tá, vai ser a plataforma, é um êmbolo, pode subir ou descer, dependendo do que aconteça naquele caso. Imagina que você chegou nesse lado de cá, e que eu vou chamar de lado 1, lado 2. Então imagina que você chegou do lado 1 e fez uma força nesse maluco aqui, ó. Quando você pressiona esse cara, você faz uma força aqui nesse cara, a tendência é que esse êmbolo desça, tudo bem? Então você fez uma força numa área, e aí essa força numa área vai ser uma pressão, vai fazer com que esse cara aqui desça. Automaticamente, essa pressão vai ser transmitida a todos os pontos do líquido e vai aparecer uma força no outro ramo. Uma força, no caso, que faria esse líquido subir. Essa força daqui vai ser uma força Fzinho, feita nesse lado aqui, nesse ramo 2, que tem uma areazinho, vai fazer esse cara subir, só que a condição que existe entre esses caras aqui é que a pressão vai ser transmitida integralmente, ou seja, a pressão no ramo 1 vai ser igual à pressão no ramo 2. E aí o que você pode fazer? Como é que é a pressão pra gente? Está lá na aula 1, hein? Tem que ver lá, hein, pessoal. Força 1 sobre, no caso é Fzão sobre Azão, que é a pressão desse lado, vai ser igual à pressão do outro lado, Fzinho sobre Azinho. Então, pegou a questão de prensa hidráulica, na hora, Fzão, Azão, Fzinho, Azinho, tá? Quem for fazer a prova da UERJ, Enem, pode se deparar com uma questão dessa. No dia a dia, a gente usa isso aqui muito quando está dirigindo, né? Quando a gente está dirigindo, a gente trabalha, a gente aplica o princípio de Pascal. Quando você vai lá e pisa no freio, você pisa no freio do carro, você gera uma força ali, só que a força que você faz no pedal nem se compara com a força que é sentida pela roda. Tá? O que vai acontecer é que você vai ter a mesma pressão, só que essas forças vão ser diferentes. E, para a gente fechar, galera, tem um princípio aqui que é o princípio de Arquimedes. Esse princípio aqui, o princípio de Arquimedes, ele vai trabalhar em cima de uma força que é chamada força empuxo. Essa força empuxo aqui, cara, primeira vez que eu expliquei ela, foi para minha prima. Prima, né, a gente fica sacaneando quando a gente é mais novo, a gente fica tentado, fica zoando nossas primas. E aí eu tinha uma priminha, que eu sempre sacaneava ela, mas teve um dia que ela me surpreendeu. Tinha 4 anos ela na época, Carolzinha, sinistra menina. Peguei uma bola, coloquei na água, tava na praia, né? Aí chamei, vem cá Carolzinha, vem cá meu peixinho. Aí ela foi, botou a cara perto da água, quando ela botou a cara eu soltei a bola, pum, bateu na cabeça dela, subiu. Aí ela foi, não sei o que, riu, aí falou assim, pô primo, beleza, você me zoou, tinha 4 anos, cara. Você me zoou, me sacaneou, beleza, só que se essa bola subiu é porque tem uma força vertical pra cima que tá fazendo com que ela suba. Eu tinha 10 na época, eu falei, que isso Carolzinha, como é que tu sabe uma coisa dessa? Ela, não, eu quero saber que força é essa. Aí eu fui lá e expliquei a ela que essa força era força empuxo. Carolzinha tá na NASA agora que é sinistra. E aí como é que funciona isso aqui? Toda vez, mas toda vez, galera, que você tiver um corpo dentro de um líquido, tá? Uma parte dele dentro de um líquido, ou seja, com um certo volume imerso, sobre ele vai atuar essa força empuxo. Força tem as seguintes características: direção, sentido e o modo. O que é a direção? No caso aqui, antes de falar de direção, vamos só ver aqui, ó. Existe uma força que puxa a gente, atrai a gente para o centro da Terra. Essa força é a chamada força peso, beleza?
Mas quando o corpo está, por exemplo, no líquido, vamos supor esse cara aqui flutuando nesse líquido, pô, se só atua esse cara aqui o peso, a tendência que ele faça é descer. Se ele está flutuando, é porque tem que ter alguma força que equilibre esse cara. Essa força vai ser a força empuxo. A definição de empuxo mesmo, galera, a gente define empuxo como sendo o peso do volume de líquido que é deslocado por esse corpo daqui. Mas toda vez que você trabalhar com um corpo dentro de líquido, tem que marcar a força empuxo e as características dela vão ser direção, vai ser uma direção vertical, tá? Direção vertical, tá? Vertical. Sentido é para onde a seta aponta. O sentido do empuxo sempre vai ser para cima, beleza? Então vertical para cima. E o módulo, que é como você calcula o valor daquela força, que é a formulinha, né? Vai ser calculado como sendo o produto de três caras: a densidade do líquido que você trabalha, beleza? Densidade do líquido, vezes a gravidade, G, vezes o volume do corpo que está dentro do líquido. Então, o volume imerso, tá? Toma cuidado com o português, hein, pessoal? Se você pega a prova lá que o cara fala volume imerso, imerso é fora d'água, imerso dentro d'água. Então, toma cuidado para não confundir. Então, tem que ser o volume do corpo que está dentro do líquido, tá? Então, por exemplo, não sei se vocês já viram, mas lá no Mar Morto, você tem um líquido que tem uma densidade muito alta. E aí lá no Mar Morto a pessoa entra na água e flutua tranquilamente, porque o empuxo lá é muito alto. Porque como a densidade do líquido é alta, o empuxo vai ser alto. Então sempre trabalha com isso aí. E se você pegar um corpo que estiver flutuando, pegou a questão de física assim, flutua, um corpo flutua na água, flutua em qualquer líquido, nem pensa duas vezes, pessoal. Tá flutuando, olhou para cá, marquei força, marquei as duas. Se o corpo flutua, é porque o empuxo tem que ser igual ao peso. Então pegou a questão de flutuando, empuxo vai ser igual ao peso. E mais uma coisa, galera, fique esperto, porque você tem a sensação, que é uma sensação que é meio errada. Quando você está, por exemplo, imagina que eu estou segurando uma bigorna, aqui, pesada pra caramba, ainda bem que eu sou forte. Mas aí imagina que você vai pra água, você vai na praia, você pega a meia bigorna, você coloca dentro do líquido, sei lá, na piscina, mais fácil, na piscina. Você está segurando uma bigorna na piscina, você tem a sensação de que aquela bigorna ela é mais leve. Só que o peso dela não vai mudar. O peso é massa vezes gravidade. A massa não mudou, a gravidade não mudou, o peso não muda. O que vai causar em você essa sensação de que aquela bigorna ficou mais leve é porque vai ter uma força que está te ajudando, que é a força empuxo. Então sempre quando você trabalha com empuxo, tá? Essa força ela ajuda você a segurar alguma coisa. Então você tem aquela sensação de que é mais leve, mas a massa do corpo não vai ter mudado não. Beleza, pessoal? Então valeu aí, espero ter ajudado vocês com essa aula. Um forte abraço aí, muita paz na vida de vocês. Valeu, gente! Fala, rapaziada, pensaram que tivesse acabado, né? Mas falta uma coisa, se liga nisso aqui, hein, pessoal. Muita gente tem dificuldade, porque assim, quando você trabalha com uma certa grandeza, ela tem várias unidades para ela. E aí a pressão é uma delas, tá? Então fica ligado com essa relação de pressão, com esse macetinho aqui, para não errar. Porque às vezes você pega uma questão que o cara fala assim de ATM e você tem que dar resposta em centímetro de Hg, que é uma outra unidade para pressão. Então você tem que saber a relação entre essas grandezas, entre as unidades, para depois jogar lá e não errar besteira, né? Então como é que funciona isso aqui, ó? Bom, unidades que a gente tem a pressão, ATM, atmosfera, Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal, centímetro de Hg, tá? E milímetro de Hg são as mais comuns. Bom, para você relacionar uma para outra, a relação é a seguinte, galera. Uma atmosfera, um ATM, equivale a 10 a quinta Newton por metro quadrado. Como Newton por metro quadrado é a mesma coisa, falar Newton por metro quadrado e falar Pascal é a mesma coisa. Então, um ATM equivale a 10 a quinta Pascal, mesma coisa que isso aqui. Um ATM equivale também a 76 centímetros de Hg. Quem provou isso aqui foi o Torricelli, tá? Ele provou, fez um experimento e conseguiu provar que a relação de atmosfera em centímetros de Hg, que um ATM equivale a 76 centímetros de Hg, e mudando aqui o prefixo, né, a unidade, é a mesma coisa que 760 milímetros de Hg. Então, se por acaso você tiver que trabalhar com as relações entre unidades de pressão, só lembrar dessa tabelinha aqui, que não tem mistério nenhum. Bom, agora sim, valeu galera, forte abraço e tamo junto, valeu!